Olá, pessoal! Hoje trago uma história emocionante cheia de reviravoltas sobre uma pobre faxineira negra que, num ato de bondade, ajuda uma idosa sem imaginar que ela é a mãe do seu chefe. Vamos conhecer a vida dessa mulher trabalhadora, os desafios que ela enfrenta e como um gesto simples muda tudo de forma inesperada. Preparem-se para uma narrativa que vai tocar o coração de vocês. Se gostarem, deixe nos comentários o que acharam e de onde vocês são. Vamos mergulhar nessa história. Sueli dos Santos, 42 anos, era uma faxineira negra que vivia em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. De pele retinta e cabelo preso num coque simples, ela tinha um sorriso tímido que escondia as dificuldades da vida. Sueli morava numa casinha de 2 cômodos na favela do Salgueiro, onde criava sozinha seus 2 filhos, Gabriel, de 14 anos, e Mariana, de 9. Ela acordava às 5 da manhã todos os dias para pegar o ônibus lotado e trabalhar como faxineira num prédio comercial no centro de Niterói. Sueli ganhava R$ 900 por mês, o que mal dava para pagar o aluguel e o mercado. É puxado, mas eu faço pelos meus filhos, dizia, enquanto esfregava o chão do corredor, o uniforme azul desbotado colado no corpo pelo suor. Sueli era viúva. Seu marido, Carlos, morreu há 5 anos num acidente de moto enquanto fazia entregas, deixando-a com as crianças e uma dívida que ela ainda pagava aos poucos. Desde então, ela se virava sozinha, trabalhando de segunda a sábado e fazendo bicos de limpeza aos domingos para igrejas e vizinhos. Deus me dá força, dizia, a Bíblia pequena no bolso do uniforme. Ela enfrentava o preconceito diariamente. No prédio, alguns funcionários a tratavam com desprezo, chamando-a de tia ou ignorando-a como se fosse invisível. Eu engulo seco e sigo, não posso perder esse emprego, pensava, enquanto limpava os banheiros, o cheiro de desinfetante impregnado nas mãos calejadas. Sueli já tinha ouvido xingamentos racistas, como preta suja, mas guardava a dor no peito, o sorriso forçado no rosto. Sueli tinha um sonho, ver os filhos estudarem e terem uma vida melhor. Gabriel queria ser engenheiro, e Mariana sonhava em ser professora. Ela guardava cada moedinha num pote de vidro para comprar material escolar para as crianças, mesmo que isso significasse comer só arroz e feijão por dias. Vocês vão ser alguém na vida, dizia, beijando a testa deles à noite, o cansaço nos olhos. Ela também era conhecida na comunidade por sua generosidade. Sueli dividia o pouco que tinha com quem precisava mais. Quando sobrava pão na padaria do prédio, ela levava para casa e distribuía para as crianças da favela. Quem já passou fome sabe o valor de um pedaço, dizia, entregando um pão ao menino, o sorriso sincero no rosto. Sueli tinha um hobby simples: cantar. Na igreja, ela fazia parte do coral, e sua voz grave e potente emocionava quem ouvia. Cantar me faz esquecer os problemas, contava, enquanto ensaiava um hino, o som ecoando na casinha de tijolo. Ela também cantava para as crianças à noite, as músicas de ninar acalmando Gabriel e Mariana. Ela era uma mulher de fé. Todo domingo, levava os filhos para a igreja, onde orava por dias melhores. Deus não desampara quem trabalha com o coração, dizia, enquanto acendia uma vela, o uniforme dobrado ao lado, pronto para o próximo dia. Sueli era um exemplo de resiliência, uma mãe que enfrentava o mundo com coragem e amor. Sueli também tinha um segredo: ela sabia ler e escrever muito bem, algo que aprendeu sozinha na adolescência, usando livros velhos que encontrava no lixo. Ela escrevia poemas num caderno velho, escondido debaixo do colchão, sonhando um dia publicá-los. Quem sabe um dia, murmurava, o lápis riscando o papel à luz de uma lâmpada fraca. A vida de Sueli era de luta, mas também de esperança. Ela enfrentava o preconceito, a pobreza e o cansaço com a força de quem sabia que cada dia era uma vitória. Mal sabia ela que um encontro casual mudaria sua vida de forma inesperada, conectando a alguém que ela nunca imaginaria. Dona Margarida, 78 anos, era uma idosa branca de cabelo grisalho e olhos gentis, que vivia numa casa simples em Niterói, a poucos quarteirões do prédio onde Sueli trabalhava. Ela era magra, com a pele marcada pelo tempo, e sempre usava um vestido florido e um terço no pescoço. Margarida era uma mulher humilde, mas com um passado que poucos conheciam. Ela nasceu numa família rica de Niterói, mas perdeu tudo na juventude, quando o pai faliu e a família se desfez. Margarida se casou aos 20 anos com um homem trabalhador, João, e juntos tiveram um filho, Eduardo. João morreu há 15 anos, e Margarida vivia sozinha desde então, sustentando-se com uma pequena pensão e a ajuda ocasional do filho. Margarida era uma mulher de coração enorme.
Ela passava os dias cuidando de um pequeno jardim na frente da casa, onde plantava rosas e girassóis. As flores me fazem companhia, dizia, enquanto regava as plantas, o sorriso suave no rosto. Ela também fazia crochê, vendendo toalhinhas na feira para complementar a renda. Ela tinha uma saúde frágil. Margarida sofria de pressão alta e tinha dificuldade para andar longas distâncias por causa de uma artrite nas pernas. Mesmo assim, ela insistia em sair sozinha, o orgulho a impedindo de pedir ajuda. Eu ainda dou conta de mim, dizia, enquanto pegava a bolsa, o terço tilintando nas mãos trêmulas. Margarida era devota de Nossa Senhora. Todo dia, rezava o terço, pedindo proteção pro filho, Eduardo, que ela amava mais que tudo. Ele é um homem ocupado, mas tem um bom coração, contava, mostrando uma foto antiga dele, um menino sorridente de 10 anos, que ela guardava na carteira. Ela não via Eduardo com frequência, mas falava dele com orgulho. Ela também era conhecida no bairro por sua bondade. Margarida ajudava os vizinhos como podia, fazia sopa para quem estava doente, dava conselhos para as mães jovens e até cuidava de crianças quando os pais precisavam trabalhar. Eu já vivi muito, agora é hora de ajudar, dizia, enquanto entregava uma tigela de sopa a uma vizinha, o sorriso iluminando o rosto enrugado. Margarida tinha um passado de luta. Quando Eduardo era pequeno, ela trabalhou como costureira para sustentar a família, enquanto João fazia bicos como pedreiro. Eles enfrentaram preconceito por serem pobres, e Margarida nunca esqueceu as humilhações que sofreu. O mundo é cruel, mas a gente tem que ser melhor, dizia, o terço na mão, a fé a sustentando. Ela também tinha um hobby, cozinhar. Margarida fazia bolos e doces que eram famosos no bairro. Todo domingo, levava um bolo de fubá para a igreja, onde dividia com os fiéis. Comer junto é um ato de amor, dizia, enquanto cortava o bolo, o cheiro doce enchendo o ar. Ela sonhava em um dia abrir uma pequena confeitaria, mas sabia que era tarde demais. Margarida vivia com pouco, mas com dignidade. Sua casa era simples, com móveis velhos e paredes descascadas, mas cheia de amor. Ela guardava fotos antigas da família numa caixa de madeira, e toda noite, antes de dormir, olhava para elas, o coração aquecido pelas memórias. Eu vivi uma vida boa, murmurava, enquanto apagava a luz. A vida de Margarida era de simplicidade e bondade, mas ela estava prestes a cruzar o caminho de Sueli, uma mulher que, sem saber, trabalhava para o seu filho. Um encontro casual uniria essas duas mulheres de forma inesperada, mudando suas vidas e revelando conexões que Margarida nunca imaginou. Eduardo Menezes, 48 anos, era o chefe de Sueli, o gerente do prédio comercial em Niterói onde ela trabalhava como faxineira. Ele era branco, de cabelo castanho e olhos claros, sempre de terno azul marinho e óculos de armação preta. Eduardo era um homem sério, mas justo, que comandava o prédio com eficiência, supervisionando uma equipe de 20 funcionários, incluindo Sueli. Eduardo cresceu em Niterói, numa família humilde, mas trabalhou duro para subir na vida. Ele estudou administração à noite, enquanto fazia bicos de dia, e aos 30 anos, conseguiu emprego de gerente no prédio, onde estava há 18 anos. Eu vim de baixo, sei o valor do trabalho, dizia, enquanto assinava papéis na sala, o ar-condicionado gelado contrastando com o calor lá fora. Ele era casado com Ana, uma professora de 45 anos, e tinha uma filha, Clara, de 16 anos, que estudava num colégio particular. Eduardo era um pai dedicado, mas o trabalho o mantinha ocupado, e ele raramente tinha tempo para a família. Eu faço isso por elas, dizia, enquanto olhava uma foto de Clara na carteira, o sorriso orgulhoso no rosto. Eduardo era respeitado no prédio, mas exigente. Ele cobrava pontualidade e capricho dos funcionários, mas nunca os humilhava. Ele conhecia Sueli de vista, sabia que ela era uma das faxineiras mais dedicadas, mas nunca conversou com ela além de um bom dia formal. Ela faz um bom trabalho, pensava, enquanto a via limpando o corredor, sem imaginar o impacto que ela teria em sua vida. Ele tinha um lado generoso que poucos conheciam. Eduardo pagava um bônus de Natal para os funcionários com o próprio dinheiro, e às vezes ajudava quem estava em dificuldade. Quando soube que um segurança do prédio estava com um filho doente, pagou o remédio sem dizer a ninguém. Quem pode, ajuda, dizia, o tom baixo, o coração herdado da mãe, Margarida. Eduardo tinha uma relação distante com a mãe. Ele amava Margarida profundamente, mas a correria do trabalho o afastava. Ele a visitava uma vez por mês, levando dinheiro e mantimentos, mas Margarida nunca pedia nada.
Você já faz muito, meu filho, dizia ela, o terço na mão, enquanto Eduardo prometia: vou te visitar mais, mãe. Mas a vida o impedia. Ele também tinha um hobby: tocar violão. Eduardo aprendeu com o pai, João, e à noite, depois que Clara dormia, ele tocava músicas antigas, o som suave enchendo a casa. Isso me conecta ao meu pai, dizia, enquanto dedilhava uma canção de Cartola, o olhar distante, as memórias de infância voltando. Eduardo era um homem de princípios, mas às vezes se sentia preso. Ele queria passar mais tempo com a família e a mãe, mas o trabalho o consumia. Um dia eu vou desacelerar, prometia, enquanto olhava o relógio, o dia já acabando. Ele não sabia que um gesto de Sueli, sua faxineira, o faria repensar tudo. Ele também carregava um peso. Eduardo sabia que o prédio tinha problemas estruturais, mas a empresa dona do imóvel se recusava a fazer reformas. Ele lutava para consertar o que podia, mas temia um acidente. Não posso deixar ninguém se machucar, pensava, enquanto lia relatórios, o estresse o consumindo. A vida de Eduardo era de responsabilidade e luta, mas ele estava prestes a ser surpreendido por um ato de bondade que conectaria sua faxineira à sua mãe, mostrando que o mundo é muito menor do que ele imaginava. Era uma tarde quente de sexta-feira, 28 de março de 2025, e Sueli terminava seu turno no prédio em Niterói. Ela varreu o último corredor, o corpo exausto, e pegou a bolsa para ir embora, o ônibus das 17 horas a esperando. Enquanto descia a rua, cantarolando um hino da igreja, ela viu uma idosa sentada na calçada, o rosto pálido, a bolsa no colo. Era Dona Margarida. Margarida tinha saído para comprar remédio para pressão, mas passou mal no caminho. Ela sentou na calçada, o coração acelerado, as pernas trêmulas pela artrite. Meu Deus, me ajuda, murmurava, o terço na mão, o suor escorrendo na testa. Sueli, ao vê-la, parou imediatamente, o instinto de ajudar falando mais alto que o cansaço. A senhora tá bem? Perguntou Sueli, abaixando-se ao lado de Margarida, o uniforme ainda suado. Margarida balançou a cabeça, a voz fraca. Tô tonta, minha filha. Acho que minha pressão caiu. Sueli pegou a garrafinha d'água que levava na bolsa e deu para a idosa, segurando a mão dela com cuidado. Bebe devagar, vai melhorar, disse, a voz suave, o sorriso gentil no rosto. Margarida bebeu a água, o rosto voltando a ter cor. Sueli ficou ao lado dela, conversando para acalmá-la. A senhora mora longe? Eu te levo até em casa. Não é bom ficar aqui sozinha. Margarida, ainda fraca, aceitou. Moro aqui perto, na Rua das Flores. Mas não quero te atrapalhar, minha filha. Sueli sorriu. Não é atrapalho, é o que Deus manda. Sueli ajudou Margarida a se levantar, segurando-a pelo braço, e caminhou com ela até a casa, a poucos quarteirões dali. No caminho, as duas conversaram. Margarida contou que vivia sozinha e que o filho, Eduardo, era um homem ocupado. Ele trabalha num prédio grande aqui perto, é gerente, disse, o orgulho na voz. Sueli assentiu, sem fazer a conexão. Que bom que ele cuida da senhora. Chegando à casa, Sueli ajudou Margarida a se sentar no sofá, pegou um copo d'água e até varreu o chão da sala, que estava sujo de terra do jardim. A senhora descansa, tá bem? Se precisar de mim, eu trabalho ali no prédio da esquina. Meu nome é Sueli, disse, o sorriso sincero no rosto. Margarida segurou a mão dela, os olhos marejados. Deus te abençoe, Sueli. Você é um anjo. Sueli sorriu, o coração aquecido, e foi embora, correndo para pegar o ônibus. Ela não pensou mais no assunto, o gesto de bondade sendo só mais um dia na sua vida de luta. Mas Margarida não esqueceu. Ela pegou o telefone e ligou pro filho, Eduardo, ainda emocionada. Uma moça me ajudou hoje, filho. O nome dela é Sueli, trabalha no seu prédio. Você precisa conhecê-la, ela tem um coração de ouro. Eduardo, do outro lado da linha, ficou surpreso. Ele conhecia Sueli, a faxineira quieta que limpava os corredores, mas nunca imaginou que ela seria a moça que ajudou sua mãe. Eu vou falar com ela, mãe. Descanse, tá bem? Disse, o tom sério, o coração apertado por não estar lá para Margarida. Sueli voltou para casa naquela noite, o corpo exausto, mas a alma leve. Ela jantou com Gabriel e Mariana, rindo enquanto contavam sobre o dia na escola. Hoje eu ajudei uma senhorinha, ela estava passando mal na rua, contou, o sorriso no rosto. Gabriel assentiu. Você é a melhor, mãe. Sueli sorriu.
sem imaginar que seu gesto de bondade a conectaria ao chefe de forma tão inesperada. O encontro entre Sueli e Margarida foi simples, mas marcante. Um ato de bondade que uniu duas mulheres de mundos diferentes, sem que Sueli soubesse que a idosa que ela ajudou era mãe do homem que comandava o prédio onde ela trabalhava. Na segunda-feira seguinte, Eduardo decidiu falar com Sueli. Ele a chamou na sala dele no prédio, algo que nunca tinha feito antes. Sueli entrou, o uniforme limpo, o coração acelerado, pensando que tinha feito algo errado. "Bom dia, seu Eduardo. Algum problema?" perguntou, a voz baixa, as mãos apertando a bolsa. Eduardo sorriu, algo raro nele, e disse: "Não, Sueli, nenhum problema. Eu só queria te agradecer. Minha mãe, Dona Margarida, me contou que você a ajudou na sexta-feira. Ela passou mal na rua, e você a levou para casa. Isso significa muito para mim." Sueli ficou sem palavras, o rosto corando de surpresa. "A senhora da Rua das Flores, é sua mãe?" perguntou, os olhos arregalados. "Sim, é ela", respondeu Eduardo, o tom suave. "Minha mãe é tudo para mim, e eu não estava lá para ajudar. Você fez o que eu não pude, e eu sou muito grato." Sueli sorriu, o coração aquecido. "Eu só fiz o que era certo, seu Eduardo. Ela estava precisando, e eu não podia deixar ela sozinha." Eduardo assentiu, o respeito nos olhos. "Você tem um coração raro, Sueli." Eduardo decidiu fazer mais. Ele sabia que Sueli era uma das funcionárias mais dedicadas, mas também sabia que ela ganhava pouco. Naquele dia, ele conversou com a empresa e conseguiu um aumento para ela. O salário passou de R$ 900 para R$ 1.200 por mês. "É o mínimo que posso fazer", disse, entregando o novo contrato a Sueli, que chorou de emoção. "Deus é muito bom, seu Eduardo." Ele também deu um dia de folga para Sueli, algo que ela nunca teve. "Vai passar o dia com seus filhos, você merece", disse, o sorriso sincero no rosto. Sueli agradeceu, o coração transborda de gratidão, e usou o dia para levar Gabriel e Mariana para um passeio na praia, algo que eles nunca tinham feito. "Olha o mar, mãe!" gritou Mariana, correndo na areia, enquanto Sueli ria, o vento bagunçando o cabelo. Eduardo também mudou. O gesto de Sueli o fez repensar suas prioridades. Ele começou a visitar Margarida com mais frequência, levando Clara para passar os domingos com a avó. "Eu não posso deixar o trabalho me afastar do que importa", disse a Ana, enquanto tocava violão para a família, o som enchendo a casa de Margarida. Margarida, por sua vez, ficou amiga de Sueli. Ela convidou a faxineira para tomar um café na semana seguinte, e as duas conversaram por horas, rindo como velhas amigas. "Você é uma bênção, Sueli", disse Margarida, enquanto servia um pedaço de bolo de fubá. Sueli sorriu. "A senhora que é, Dona Margarida." Sueli usou o aumento para comprar material escolar novo para as crianças e até um caderno novo para ela, onde continuou escrevendo seus poemas. Ela também começou a cantar mais na igreja, a voz ecoando com uma força nova, o coração leve. "A vida é dura, mas Deus sempre manda anjos", dizia, enquanto ensaiava um hino, o sorriso iluminando o rosto. Eduardo, inspirado por Sueli, começou a tratar os funcionários com mais atenção. Ele criou um programa de apoio no prédio, ajudando quem precisava com cestas básicas e até cursos de capacitação. "Sueli me mostrou o que é ser humano de verdade", disse a um colega, enquanto entregava uma cesta a um segurança, o olhar cheio de gratidão. A reviravolta uniu Sueli, Margarida e Eduardo de forma inesperada. Um simples ato de bondade não só mudou a vida de Sueli, mas também trouxe Eduardo de volta para a mãe, mostrando que a bondade tem o poder de conectar pessoas e transformar vidas, mesmo nas circunstâncias mais improváveis. E aí, galera, o que acharam da história da Sueli, da Dona Margarida e do Eduardo? Uma faxineira pobre que, com um gesto de bondade, ajudou uma idosa sem saber que ela era mãe do chefe, e acabou mudando a vida de todos com sua generosidade. Uma história sobre empatia, gratidão e conexões inesperadas que aquecem o coração. Deixem nos comentários o que acharam e de onde vocês são. Até a próxima, pessoal!